Olá! É informação, é conhecimento, é educação. É Eureka no ar com vocês e para vocês. Hoje nós vamos entrevistar um convidado nosso, brasileiro, mas no momento ele reside em outro país. É residente em Israel. E está aqui conosco Maurício Bequim. Obrigada pela sua participação desde já o programa Eureka. Muito obrigado, uma grande honra estar aqui. Obrigado. Maurício, nós vamos fazer algumas perguntas para você que consiga contextualizar para nós, para o nosso público, para os estudantes que estão nos assistindo. Como é e como foi primeiramente para você? Um menino de 11 anos, que eu já sei, que você nos contou, que você foi morar em Israel com a sua mãe, é isso? Com meu pai e com meu irmão, juntos, nós quatro, na verdade. Sim, a família, na verdade, né? Foram para Israel. Sim. Como foi esse impacto na sua chegada? Você já conhecia Israel antes de ter ido para lá? Bom, então, eu me mudei para Israel em 2014, mas em 2011 eu tinha feito uma viagem totalmente no foco do turismo, só eu e minha mãe. Então a gente criou já uma ligação muito grande com o lugar e uma paixão por Israel. Claro que como os olhos de turista e não como morador. Mas eu já tinha uma memória afetiva muito boa com Israel, fora a minha descendência judaica, que toda a nossa história, grande parte está em Israel. Então, acho que juntou os dois. E quando você fez essa primeira viagem como turista apenas, Sim. Quais foram as diferenças que você observou com relação à cultura, costumes, culinária? Como foi? Eu acho que como turista, o grande foco mesmo foi que aqui no Brasil, a comunidade judaica, por mais que seja até grande, em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, lá eu me senti muito mais fazendo parte de um lugar e me senti feliz, assim, muito feliz em poder ver a cultura judaica na rua, as coisas escritas em hebraico. Por mais que eu não entendia perfeitamente, eu me sentia muito familiarizado com o lugar mesmo sem entender. Então, fora que o lugar é lindo, as paisagens, mas me senti muito familiarizado com o lugar, assim, mesmo sem morar. Quando o Maurício, menino de 11 anos, recebeu a notícia dos pais que vocês iriam, então, residir em Israel, como foi essa... Sim. Foi um impacto grande ou foi aceito como uma É até uma história engraçada. Essa é uma história engraçada, que minha mãe, a gente tinha o costume de viajar para o Beto Carreiro, lugares assim dentro do Brasil. Certo. E toda viagem minha mãe me dava um livro para ler na viagem. Só que aí ela reuniu eu e meu irmão menor na sala e cada um recebeu um gibi desse tamanho, que ia fazer uma viagem. E eu, como criança, perguntei pra mãe se a gente ia pra Disney, que era uma viagem grande. Aí não, esse foi o momento que meus pais me contaram que a gente ia mudar pra Israel. E foi uma coisa muito natural e foi bem descontraído. Então acho que a notícia em si eu recebi de uma forma muito boa e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E o seu irmão menor também recebeu com felicidade, alegria? Sim, ele estava muito feliz também. A gente... Claro que tem o medo e depois surgem os sentimentos, os receios, como qualquer decisão crítica que você toma na vida. Só que acho que por conta da nossa pouca idade, a gente ainda confiamos muito nos nossos pais. Certo. Então foi mais uma decisão que tomaram para mim do que eu tomei. Então nessa decisão eu dou total crédito aos meus pais. Quando vocês chegaram, então, em Israel, bem, parte da família de vocês continua residindo aqui no Brasil, em Curitiba. Sim. Então, vocês têm outros parentes, tios, primos, enfim. E a família, nesse momento, também apoiou bastante a ida de vocês? Sim, acho que muito por conta da descendência judaica, e esse é até o principal motivo que nós temos o direito de, a gente fala em hebraico aliá, de se mudar para Israel. Então, todo judeu tem uma visão muito legal sobre Israel e todo judeu almeja, pelo menos, visitar Israel. Então, acho que foi muito bem recebido, tanto pela minha família, amigos e comunidade em geral. Bom, então vocês estão lá há quantos anos, Maurício? Vai fazer 11 anos. 11 anos. Bem, já deu para você conhecer grande parte de Israel. Né? E também dos países vizinhos. Sim. Vocês fazem turismo, viajam bastante? Tem muito costume de ir para Petra, na Jordânia, que inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo. Eu, particularmente, já viajei com a minha mãe para o deserto do Sinai, que fica do Egito. E lá eu fui, tem praias lindas. E inclusive lá naquele deserto o povo judeu recebeu a Torá, que é o nosso livro sagrado. Certo. Então nós temos também uma ligação religiosa com o local, já houve conflitos,
mas hoje em dia há muito turismo lá, hoje menos por conta da guerra, mas é muito popular dentre os israelenses viajar para o deserto do Sinai e para a Jordânia. Você já pode elencar um lugar de Israel ou então de regiões vizinhas que você considera esta é imperdível, recomendo que todos possam ir visitar? Eu acho que dentro de Israel, sem dúvida, Jerusalém, por conta das 4 principais religiões, o Muro das Lamentações, a Mesquita Domo de Ferro, para quem se interessa. Certo. Eu acho que é uma coisa imperdível, a Cidade Velha, é uma experiência que só indo lá, sabe? E onde eu presenciei foi o deserto do Sinai, as praias de lá, é uma mistura de deserto com praia, um negócio muito paradisíaco, assim, então muito legal. E fora a cultura árabe, que é uma cultura gigantesca, e você tem lá um choque de cultura, e tem de tudo lá, tanto deserto, praia, então muito legal lá. É interessante que o primeiro exemplo você citou Jerusalém. E é um lugar, além de ser sagrado pelas religiões, também é muito histórico. Então, Sim. tem toda essa outra situação que está ali em volta, esse outro contexto. Aí você cita também o deserto Do Sinai. do Sinai, com as praias paradisíacas, com também o deserto. Então, daí já é natureza. Então, é uma região em que nós podemos encontrar tanto a questão religiosa, histórica, mas ao mesmo tempo a natureza, nessa forma deslumbrante. Sim. Então, você também já havia comentado comigo anteriormente que a sua mãe trabalha com turismo. Sim. Minha mãe tem uma agência de turismo, ela é autônoma e aprendeu essa profissão em Israel. E hoje é o que ela faz, é o que ela ama e fico muito feliz por ela e ela se realizou com isso. Quando ela, possivelmente, ela também programa aqueles passeios com Sim. turistas que vêm de fora. Há muitos turistas brasileiros conhecendo Israel? Sim, eu acho que tanto da comunidade judaica, como igrejas, evangélicos, católicos, próprios muçulmanos que vivem no Brasil. A gente sempre encontra em Jerusalém pessoas falando português, então é muito comum se ver brasileiros por lá, mas foco no mundo todo. Tem pessoas do mundo inteiro, mas com certeza, quando vai lá, vai encontrar algum brasileiro em algum lugar turístico. Sim. Também encontra. E daí aquela facilidade na comunicação, a sua mãe também já vai conversando Sim, em português sim. com eles. Sim. E, assim, existe uma região em que esse grupo de turistas sempre pede mais para ir visitar? Eu gostaria... A programação, né? Possivelmente já há aquela programação Sim. com antecedência montada. Sim. Mas aí o grupo de turistas, digamos, os brasileiros, não, mas eu gostaria de conhecer aquele lugar, porque aquele lugar a gente veio e não quer ir embora sem conhecer. Sim. Acontece isso também, Maurício? Claro. Eu acho que os 3 pontos principais que minha mãe, espero que concorde comigo, são Jerusalém, por motivos óbvios, Certo. a Via Dolorosa, onde Jesus caminhou, tem o Mar da Galileia, que lá Jesus andou na água, tem o Yardenit, que foi onde Jesus foi batizado, e tem o Mar Morto, por todo seu fenômeno e por ser o local mais baixo do mundo, e por ser um lugar que não tem outra coisa igual, por conta do sal na água, é muito, muito legal lá. Então são, acho que, os 3 lugares que o pessoal mais pede mesmo. Bem, todos esses locais que você citou para nós agora, Maurício, você já esteve em todos? Várias vezes. Várias Sim. vezes? Sim. Você também acompanha a sua mãe quando ela está fazendo esse tour com os turistas Sim. que vêm de fora? No começo eu acompanhava bastante, a gente fazia muito só nós 4, nossa família. Toda essa ideia da profissão da minha mãe veio justamente com o nosso amor por passear por Israel. E foi muito fruto do esforço da minha mãe, de a gente levantar cedo, fazer as coisas. E de menor era mais fácil de acompanhar. Hoje em dia as rotinas às vezes acabam sendo muito corridas, mas com certeza sempre que eu posso eu estou acompanhando e para mim é um prazer sempre passear. Então, Maurício, você trouxe algumas fotos para nós. Então eu vou pedir para o Eduardo colocar para nós pelo menos 2 iniciais. Bem, lá está o Maurício com uma bandeira aberta do Brasil. Em que momento foi tirada essa foto, Maurício? Bom, então essa foto foi tirada nos momentos mais especiais da minha vida. Foi no final do meu treinamento como combatente do exército. E se tem muito costume de hastear as bandeiras. Muitos imigrantes põem os países de onde vieram, pessoa que torce para time de futebol. Então é um momento emblemático assim, que nesse momento a gente fez uma caminhada de 50 quilômetros
e no último quilômetro se estém as bandeiras, que é o ato que finaliza nosso treinamento, e nós recebemos a boina, no meu caso a boina verde. Então nesse momento eu tenho um carinho absurdo. Certo. Os demais também que estavam fazendo o mesmo curso que você fez, nesse momento também abrem as bandeiras dos seus países, caso não sejam de Israel? Tem muitos etíopes, russos, então não é uma maioria, mas é notável. E fora que também a bandeira do Brasil estava na frente, mas atrás tinha de Israel. Certo. Então minha identificação com os dois países veio muito aí. Porque você já tem cidadania também israelense. Sim, assim que a gente se mudou. Ok. Bem, e esta outra foto? As demais nós vamos deixar para o segundo bloco, mas e essa foto? Essa foto foi tirada num período de treinamento nas colinas do Ramat Golan, que fica na fronteira com a Síria e Líbano, tem uma tríplice fronteira ali. Tá. E essa foto foi um treinamento que inclusive um amigo brasileiro meu, de São Paulo, que fez exército comigo, tirou essa foto para mim. Mas essa foto eu também guardo com muito carinho e momentos muito especiais. E um lugar muito bonito. Não, é uma beleza sem igual. Ao fundo nós vemos uma cidade ali com algumas construções, é isso? Sim, é um kibbutz, que são as pequenas comunidades, e tem muitos em Israel e se encontra principalmente nas regiões extremo norte, extremo sul, mais áreas de interior, uma agrícola, mas uma paisagem muito bonita. Muito bacana. Bom, nós vamos pedir então o nosso primeiro intervalo. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. Voltaremos, o Maurício continuará conosco e vai falar também sobre a sua escolha profissional, o que ele fez depois deste curso que nós acabamos de ver nas imagens. E já voltamos, acompanhe conosco. Segundo bloco do programa Eureka, série Profissões. Hoje sendo entrevistado o Maurício. O Maurício que é também cidadão israelense, além de ser cidadão brasileiro. Nascido em Curitiba, passou aqui boa parte da infância, mas mudou-se com a família para Israel. E hoje ele está no programa Eureka contando como foi a sua adaptação, falando suas escolhas daqui para frente, as escolhas profissionais. Também falou das belezas, do turismo. Então, só não perguntei no primeiro bloco como foi a sua adaptação com relação à culinária israelense, como foi a sua adaptação com a cultura, porque, de algum modo, você encontrou, mesmo com a família, pai, mãe, irmão, mas você também encontra aquelas diferenças, né? No trato, principalmente, né, dos brasileiros. Nós temos essa forma muito expansiva de receber as pessoas e de conversar como se nós já conhecêssemos há algum tempo. Como foi essa situação lá em Israel? Bom, então, eu acho que a cultura de Israel tem uma coisa muito especial. Acho que muito por conta das religiões e também por conta do povo judeu ser muito espalhado no mundo devido à nossa história de perseguições. Então, todos os judeus que foram para Israel, desde 2000 anos atrás, até desde a independência em 1948, trouxeram muito parte da cultura deles, tanto do norte da África como da Europa. E, então, é uma mistura de várias culinárias, várias culturas. Então eu acho que não é uma coisa só. Então é uma adaptação muito, muito curiosa, porque você acaba provando um pouco de cada canto do mundo, sabe? Então não é uma coisa só. Você sente do nada um tempero assim, uma batata da Europa, então é uma coisa muito, muito legal, assim, você pode ter de tudo lá. Os restaurantes, inclusive. Sim, você claro. Encontra uma culinária de outros países. Você vai ter um restaurante polonês e um marroquino, tipo, um do lado do outro. É uma coisa muito legal. Certo. E aí, você já foi se acostumando, se sentindo à vontade? Sim. Não tenho o suficiente lá da culinária brasileira, que é a que eu mais gosto, e tenho uma memória afetiva absurda, e minha mãe tenta trazer o máximo arroz e feijão em casa, essas coisas. Mas sim, é muito fácil se adaptar por conta de ter várias culturas e alguma delas você acaba se encaixando. Certo.
Maurício, numa das fotos que nós passamos no primeiro bloco, você mostrou uma imagem muito bonita. E aí você citou que você fez aquela foto, primeiro com a bandeira brasileira, quando você finalizou o curso de formação para ingressar no Exército de Israel. E a gente já vai comentar sobre isso também. Mas daí a segunda foto, em que aparecia ao fundo, que você falou para nós que era não era bem uma cidade, mas era uma vila, desta forma que vocês uma comunidade, colocam, um kibbutz. Uma comunidade que tem os seus kibbutz. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Você visitou o kibbutz? Como é que foi? Então, eu já fui em vários kibbutzim na minha vida. E antigamente o kibbutz era um sistema social em qual todo o dinheiro, toda a capital era coletiva. Tá. E era muito uma vida comunitária. Hoje em dia, muitos kibbutzim não seguem mais essa linha. Então, o pessoal já trabalha fora do kibbutz. Então, virou uma coisa um pouco mais capitalista. Mas o foco de antigamente era uma vida mais social, comunitária, mas as paisagens são muito preservadas, as casas são mais antigas em muitos kibbutzim, então é uma vida muito pacata, assim, muito calma lá. É um lugar muito legal para passar férias, inclusive. É mais afastado do centro de Israel, né? Sim. Em que as pessoas, como você está dizendo, tem alguns que vivem no kibbutz. Sim. Ainda tem. Claro, muitos sim. Então, esses que acabam optando por viver nos kibbutz, eles estavam em Israel há mais tempo do que, no caso, usando como exemplo e uma comparação a sua família, brasileiros que foram para lá. Então, o caso dos kibbutzim, por ser uma coisa muito antiga, muitas famílias já estão lá há muitos anos. Então, para você entrar num kibbutz, não é só você adquirir uma casa, não é só chegar lá. Você tem que passar por um processo seletivo e muitos kibbutzim já não têm espaço. É uma comunidade fechada. Mas uma curiosidade é que existe um kibbutz brasileiro, chamado Bruhail, que fica no sul de Israel, inclusive na fronteira com a faixa de Gaza, e que, graças a Deus, não houve nada no ataque de 7 de outubro, mas é um kibbutz famoso que tem muitos brasileiros. E do lado, inclusive, tem um kibbutz chamado Oraner, que é de argentinos. Certo. Então, é uma rivalidade bacana também. Então. Mas para passar por essa seleção, tem que cumprir alguns requisitos. Sim. Você pode comentar um pouquinho dos brasileiros, por exemplo? Eu não sei. Eu sei que, em geral, faz muito parte se você já tinha família lá, se você tem a origem lá, se você pode contribuir para o kibbutz de alguma forma, tanto trabalhando na agricultura local ou no jardim de infância do kibbutz. Então, você tem que contribuir com alguma coisa. Não é só você chegar lá e morar. É muito essa coisa de contribuição. O kibbutz é muito baseado nisso. Entendi. E dos argentinos a mesma coisa, também tem que ter os mesmos requisitos. Sim. Mas é claro que eles vão perder para o nosso requisito maior aí, que é o esporte, que é o futebol. Sempre. Ai, tá certo. Então, bem, você falou, voltando então ao curso que você fez, que você concluiu, foi um curso longo, Maurício? No Exército foram 8 meses. 8 meses, que é um preparo para ingressar no Exército de Israel, é isso? Então, no Exército eu fiz um curso de 8 meses e o meu preparatório anterior ao Exército, que em hebraico chama Meriná, foram 10 meses. Ao todo, 18 meses de preparação até chegar ao meu trabalho, mas foram 18 meses. Depois da conclusão do curso, os ingressantes nesses cursos já entram no Exército. Sim. Existe uma seleção, digamos, o Maurício vai para aquela sessão, o seu outro colega vai para um outro, é assim? Sim, tem a saúde. Se a pessoa tem algum problema de saúde, então eles analisam e vê se você está apto para fazer trabalhos que exigem força física, e vem muito da sua aptidão. Se você tem uma aptidão para alguma coisa, eles vão te aproveitar. Então, é um processo seletivo, mas ao fim todos chegam em um diverso trabalho. Todo mundo arranja uma coisa para fazer. Na verdade, o Exército de Israel, então, é obrigatório para os moradores de Israel. Sim. Inclusive as mulheres, né? As moças também. As mulheres fazem 2 anos e os homens fazem 2 anos e 8 meses. Certo. E você ficou em alguma colocação específica? Eu saí como sargento.
Como sargento? Sim. Mas teve toda aquela graduação, vai Sim. subindo aos pouquinhos, Sim. aos pouquinhos. Começa do zero. Então, mas acabará sendo para você fazer parte do exército, ser um militar de Israel, acabará sendo uma profissão. É o que Sim. você quer seguir? Não, eu não quero seguir carreira. Claro que foi um divisor de águas muito grande na minha vida e um aprendizado gigantesco que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu acho que eu tive a honra de participar nessa última guerra, mesmo que não toda a guerra, mas em uma parte dela. E eu acho que agora uma das minhas missões para o futuro vai ser poder passar minha experiência para frente e poder fazer essa ponte de informação, que é no que eu quero seguir. Certo. E agora você vai já também buscar um curso, uma faculdade, Sim. um ensino superior. Você já pensou em alguma coisa que você realmente queira? Uma faculdade específica, um curso superior específico? Bom, quando eu saí do exército, você tem uma confusão muito grande na cabeça, porque você está em um lugar muito fechado em que, entre aspas, você recebe ordens e você faz elas, e agora eu tenho que pensar na minha vida o que eu vou fazer e qual é o caminho que eu vou seguir. Certo, e as suas próprias que o jovem escolhas. brasileiro encontra isso com 18 e eu estou encontrando isso agora com 20 para 21. Mas, como eu disse, o meu foco agora é passar a informação sobre a minha vivência e minha experiência, e o que eu procuro no momento é fazer um curso de Relações Internacionais ou alguma coisa do tipo, em que eu possa passar minha informação para frente e, para mim, o mais importante até hoje, que é honrar a memória dos meus amigos que se foram no Exército. Sabemos que não foi nada fácil, né? Principalmente para os civis e também aqueles amigos que você conhecia e que também acabou perdendo. Sim. Muito difícil mesmo. Bem, já pensou então nas relações internacionais? Por enquanto é o que está na minha cabeça. E você pretende fazer em Israel mesmo ou pretende buscar em outros países? No momento, eu pretendo só em Israel, ficar em Israel com a família, sim. Uhum. Você já tem a fluência em hebraico? Sim. E também em? Inglês, espanhol, mas eu arranho em espanhol, mas em inglês eu falo bem. Sim. Então, mas é porque aí você já é trilíngue. Sim. Em hebraico, em português, em inglês, um pouquinho de espanhol também. Sim. Então você não teria essa dificuldade também de fazer uma faculdade em outro país. Mas nesse momento não é o seu foco. Não. Você pretende ficar em Israel. Certo. Bom, com relação à tecnologia, o mundo inteiro sabe que a tecnologia de Israel é bastante avançada. Sim. Você nunca se interessou para conhecer um pouquinho mais de tecnologia e talvez até ser a sua opção de ensino superior? Ou nunca interessou você? Bom, eu tive muito contato com essa tecnologia, principalmente no Exército. Que lá eu vi um mundo completamente diferente e que muitas das coisas não se pode comentar, mas é um mundo completamente diferente que você encontra coisas que você jamais pensou que você ia ver na sua vida. Certo. Mas essa área, sim, é muito popular em Israel, mas eu acho que o grande divisor de águas da minha vida foi o ataque do dia 7 de outubro, no qual eu infelizmente estive lá, e eu percebi o quão importante é a informação. E eu percebi que também é uma vocação minha poder passar essa informação para frente e trabalhar com pessoas. Mas sim, a área tecnológica em Israel é gigantesca, Nós sabemos bastante, inclusive o que é muito usado aqui no Brasil também é a tecnologia na parte da estética. Impressionante as máquinas que vêm de Israel para diversas situações corporais dos brasileiros. É impressionante. Vamos lá, Maurício. Eu gostaria, nós já estamos encerrando o programa Eureka, série Profissões, e estamos conversando, então, com o Maurício, que pretende seguir em relações internacionais. Para você, em Israel, quais são as características que você pensa que deveria ter para o profissional de relações internacionais? Eu acho que a questão da língua é muito importante. Certo. Porque eu acho que quanto melhor você fala, mais você faz essa ponte entre culturas e ainda mais o Brasil e Israel, que é uma distância geográfica grande. Então, eu tô aqui para encurtar essa distância, para fazer a informação chegar mais fácil aos brasileiros e aos israelenses. Então, acho isso muito importante. E fora a vivência,
que eu já, mesmo com a minha pouca idade, eu já tive, e eu tenho um olhar diferente para as coisas. Então, acho que é uma coisa que me ajuda bastante, minha vivência que eu tive. Agora um recado, então, para os estudantes que estão nos assistindo e que gostariam também de fazer relações internacionais. O que você diria para eles nesse momento de escolha e de decisão? Então, a minha recomendação é principalmente você se desafiar e se colocar em situações que você jamais pensaria que estaria lá. Porque só assim você vai ver qual é o seu potencial na hora H, sabe? Então, eu acho muito importante, fora o estudo de línguas, procurar viajar, conhecer novas culturas, porque só assim você vai conseguir falar a língua do público que você quer que te ouça. Essa vivência, né? Essa vivência que você já teve a sorte também. Sim, foi um presente, de conhecer, foi um presente. Né? Sim, eu recebi um presente. Outros idiomas, ser também trilingue como você. Sim. Então, e conhecer outras culturas. É Sim. isso, Maurício? Sim, eu acho que eu recebi essa vivência meio que caiu de paraquedas em mim. Claro que foi fruto do meu esforço, mas caiu de paraquedas em mim. Então, o que eu posso dizer às pessoas é que procurem essas vivências, que saia da sua zona de conforto, porque só assim você vai chegar onde você quer. Ok. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Gostamos muito da sua entrevista e também por ocupar o seu espacinho aqui no Brasil, matando as saudades da família aqui, para vir gravar conosco no Eureka. Claro, muito obrigado, um prazer. Bem, ficamos por aqui. Acompanhem conosco a série Profissões, que também vai ao ar ainda esta semana, na quinta, na sexta-feira. Até lá!